Fala turma, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma gravação do Café com Zé Podcast. Esse projeto que é incrível. Cada dia, a cada episódio, a cada oportunidade que eu tenho de sentar com as pessoas aqui, eu tenho mais certeza de que é realmente isso que eu quero fazer, é realmente isso que eu quero continuar e é essa mensagem que eu quero propagar para você que está aí do outro lado. E que você que empreende, que tem vontade de empreender ou que trabalha numa grande empresa, eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights, você vai tirar muita coisa boa daqui e vai levar para o teu dia a dia. Então, de antemão, antes da gente começar, eu te peço uma coisa. Já clica aqui, dá 5 estrelinhas se estiver no Spotify, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você estiver no YouTube. Quanto mais você compartilhar, mais essa mensagem pode chegar para as pessoas. Porque a gente sabe que às vezes só diretamente ela acaba não chegando, mas se você compartilhar, se você nos ajudar, eu tenho certeza que mais pessoas vão ser impactadas, mais pessoas vão receber literalmente esse conteúdo. E hoje, para esse episódio, eu tenho a satisfação de estar do lado de uma pessoa que conheço há pouco tempo, porém a Gra conhece há muito tempo. É uma pessoa que vocês vão ver que é autêntica ao extremo. Uma pessoa que é literalmente ela, que ela não vai passar pano para ninguém. Ela é louca de certa forma, mas isso talvez seja uma das maiores qualidades dela. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a Mena Ferraz. Obrigado. Dá a mãozinha pra mim, dá? Dá a mãozinha. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu sim, obrigado por você ter conseguido conciliar essa agenda louca que tá virando agora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso ou não sei. Mas essa agenda louca que eu sei que tá a sua vida agora, mas obrigado por você conseguir um tempinho pra falar com a gente aqui, tá? Muito bem, muito obrigada, Zé, por estar aqui, pelo convite, pela oportunidade. E Gra, muito obrigada pelo convite também de conhecer essa pessoa maravilhosa que estou aqui. Deus, que medo! O que será que teremos agora? Aqui agora a gente vai ter muita risada, um bate-papo descontraído, sem nada programado, porque vai ser assim, do jeito que a gente gosta, deixar fluir. E eu quero começar perguntando assim, quem é a Mena? Eu posso começar por o que significa amena. Não, gente, antes dela falar, literalmente o pai dela foi... Continua, vai. Bom, amena significa, aqui em São José do Rio Preto, para quem não é de São José do Rio Preto, nossa cidade tem temperaturas entre 38 e 45 graus, na sombra. Na sombra, ou seja, não são temperaturas amenas. E eu sou uma temperatura amena, certo, Zé? Nossa, até tossi depois dessa. Nada a ver, gente. O nome não condiz com a pessoa. Dependendo, né? A gente pode dizer que a amena também seja uma pessoa agradável. Eu sou uma pessoa agradável de conviver. Quem convive comigo diz que também sou uma pessoa agradável, mas não sou uma pessoa calma, isso é certo. Mas essa não calma significa que eu sou uma pessoa bastante determinada e eu vou atrás do que eu quero. Isso é ótimo. Significa, né? Acho que sou eu, né? Eu sou uma pessoa agradável das convivências, né? Da minha convivência, mas eu sou alguém que bastante determinada naquilo que eu quero. Mas eu quero entender o seguinte, ó. Nasceu aonde? Quem que é? Mãe, mulher, esposa? Me fala, vai. Conta pra mim. Bom, hoje eu tenho 43 anos, quase 44. Jovem e gosto, se alguém me diz assim, nossa, mas você tá bem para sua idade? Não, eu estou bem para os meus 44 anos. Né? Eu gosto de parecer os 44 anos, eu não tenho vergonha da idade que tenho. Né? Então, assim, tenho muita tranquilidade dos anos que tenho. Acho que a gente tem que ter muita... Eu poderia ter duas opções, né? Ou ter 44 anos ou ter morrido. Né? Então eu estou muito em paz com a idade que tenho. Sou bióloga de formação, então tecnicamente, né, profissionalmente eu me formei, estudei, fiz toda a minha formação na área da saúde e no paralelo, né, então eu fiz minha vida familiar, né? Eu sou filha de Celso Ferraz, que é quem escolheu meu nome, um jornalista, astrólogo. Caramba! Isso, e por isso que ele escolheu meu nome, porque ele achou, né, fez meu mapa astral na época e viu que eu seria uma pessoa bastante forte. Energética. Isso, e aí ele deu um nome para dar uma amenizada. Minha mãe, Rose, nordestina, chegou aqui no estado de São Paulo com a família, pronta, né, para ter as condições de
daquela família que vem do Nordeste para o estado de São Paulo também, né? Então em busca de um cuidado, de formação, e ela se formou, né? Então a minha mãe é uma referência de mulher para mim, né? Então eu fui na formatura da minha mãe aos 16 anos. Minha mãe é enfermeira, tenho mais 2 irmãs, a Júlia, jornalista, e a Laura, que acabou de se formar médica, né? Semana passada fez a colação de grau. A minha mãe, ela teve filhas a cada 10 anos, então a gente fala que ela tá no ciclo da baleia. Tenho a minha avó paterna como minha referência. Que eu tenho de lembrança da minha avó é a lata de leite condensado. Chegava na casa da minha avó, ela tinha sempre uma latinha de leite condensado para eu tomar. Já era uma viciada em doce. Eu acho que tenho assim, uma infância que eu posso lembrar coisas boas, positiva, né, coisas interessantes, né, outras questões. Essa mesma avó que cuidou de mim também tinha um transtorno psiquiátrico, que eu fui entender muito mais, né, adolescente, que ela tinha um transtorno psiquiátrico. Eu não entendia quando era criança o que ela tinha, né, os vizinhos brigavam com a minha avó, minha avó tinha vários problemas judiciais e eu não entendi o que era. E lá, quando eu já era uma adulta, que eu fui entender que minha avó sofria um transtorno psiquiátrico, ela era esquizofrênica, não aceitava o cuidado, não tinha nenhuma validação sobre isso e sofreu muito com essa condição dela, né? E o entorno dela sem nenhuma rede de apoio, né? Eu acho que essa condição da minha avó, né, da saúde mental, também é uma condição de muitas outras pessoas, né, pra gente entender como... E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Você falou que você é bióloga de formação? Sou bióloga de formação. E quando que... Mas me conta um pouco mais, porque você foi formada, você tem mais algumas coisas aí, me conta. Pós-graduada, como é que foi essa trajetória? Eu fiz biologia porque na época o que eu queria ter feito era ciências políticas, na época de faculdade. Mas aqui em Rio Preto não tinha, né? E eu não tinha condição de ir para fora, né? Não era possível naquele momento, né? Aos 17 anos, 18 anos, não tinha uma condição familiar que me possibilitava ir para fora. E o que era possível era fazer... Eu tinha 4 possibilidades de fazer licenciatura. Ou era biologia, geografia, educação artística ou história. Ou geografia, acho que era. E aí, entre todas elas, eu escolhi fazer biologia porque eu achava que dava para fazer uma liga com saúde, e da saúde dava para fazer uma liga com saúde pública. Então, aos 17 anos, eu já fazia uma liga ali. Boa. E aí eu falei, bom, é aqui, né? Então, dá para fazer saúde pública aqui, dá para trabalhar com alguma coisa nessa linha. E foi aí que eu comecei a fazer toda a minha linha de formação. Então, eu fiz 2 especializações, uma em saúde pública e outra em gerenciamento de serviço de saúde. Depois eu fui fazer meu mestrado em saúde pública em São Paulo, fiz em epidemiologia. E depois, muitos anos depois, eu fui fazer meu doutorado. Rapaz, a mulher é doutora, bicho. Doutora na área de saúde também, né? Aí eu fiz meu doutorado aqui em Rio Preto. Então, todas essas atividades, todas essas formações estão vinculadas à saúde pública, né? Esteja ela dentro especificamente numa área de atuação da epidemiologia, numa área específica de educação, mas todas focadas na área de saúde pública. E assim, deixa eu entender uma coisa, porque pelo pouco que eu te conheço, pelo pouco que a gente já conversa, você hoje trabalha em várias frentes, você tem alguns projetos. Como que é isso? O que você faz hoje, além de dar aula? Me explica um pouco mais. Qual que é a tua carga horária de trabalho? Por anos, né, por todos esses últimos anos, eu passei aí, eu atuei dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde. Que legal! Por 25 anos. 25 anos cuidando de gente. 25 anos cuidando de gente, que é aonde eu falo que eu aprendi muito, né? Então, enquanto eu fazia minha carreira docente, eu também fiz minha carreira profissional, né? Eu nunca desvinculei uma da outra. Então eu falo que eu fiz uma carreira docente, mas eu fiz uma carreira técnica. Ela não foi alguém que se formou docente desvinculada da técnica, né? Eu fiz junto. Então eu me formei dentro do serviço público. Então eu sou muito grata ao serviço público, porque foi lá que eu aprendi a vida real, né? Foi dentro do serviço público que eu aprendi como é que se faz gestão em saúde e que se faz com as pessoas, né? Seja com o funcionalismo público e para a população, né? Então, foi para as pessoas que eu entendi que se faz o serviço em saúde. E nesses 25 anos eu trabalhei dentro
da Secretaria de Saúde em diversos níveis, né, em diversos departamentos. Quando eu completei agora 25 anos, eu pedi um afastamento por N questões para poder fazer uma outra vivência, né, de outras experiências, entender um pouco como é que eram outras oportunidades. E hoje eu estou vinculada a outras atividades, também em saúde, né, compreendendo quais são outras possibilidades que a gente tem. E dentro dessa... Porque quando a gente fala saúde eu acredito que seja hoje, para uma cidade, talvez se não o pilar, mas um dos principais pilares, junto com talvez infraestrutura, sei lá, algumas outras coisas aqui. Mas quando a gente fala saúde, a gente está falando de algo muito grande, né? De algo muito amplo. A Mena, literalmente, dentro de saúde, está ligada mais a que pontos? Aonde você se conecta na saúde? Zé, o primeiro lugar que eu trabalhei na saúde, antes mesmo de me formar, né, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu já estava trabalhando na Secretaria de Saúde. Eu comecei numa recepção de uma unidade básica de saúde. Legal. Numa unidade básica que era lá no Jaguaré. Essa unidade hoje ela nem existe mais. Né? Ela já inaugurou uma nova unidade, né? Uma unidade mais nova. Mas foi lá que eu comecei. E eu comecei numa recepção. Isso a gente está falando de que ano? De 99. Legal. E eu comecei atendendo as pessoas na recepção, no balcão. Né? Então, atendendo as demandas do que as pessoas procuravam. Né? Um serviço ali. E eu comecei ao longo, né, rapidamente a entender que as demandas das pessoas não eram demandas apenas por uma consulta médica, um exame ou uma medicação. A demanda de saúde, ela perpassa por outros lugares. Ela tem uma demanda que ela envolve pela questão da moradia, ela está relacionada à questão da alimentação, ela está relacionada à questão da educação, ela tem que é aquilo que a gente chama, depois que a gente estuda, né, que a gente chama que são os determinantes e condicionantes de saúde, né? Então, o trabalho, né, todas as outras demandas que estão relacionadas à vida da pessoa, elas afetam diretamente a saúde das pessoas, né? Então, quando a gente não está bem com outras questões do entorno da nossa vida, afeta diretamente a nossa saúde, né? A nossa saúde física, mental, biológica de um modo geral, né? Então, tem outras questões. E eu fui percebendo isso rapidamente. E eu tive vários professores nisso. Os profissionais de saúde, né? Enfermeiros, médicos e os agentes comunitários. Né? Rapidamente eles foram me mostrando que a visita domiciliar, era possível compreender isso. Porque chegar numa visita domiciliar, você batia na casa das pessoas para falar de uma demanda de saúde, mas você batia na casa das pessoas, as pessoas estavam com fome. Eram outras questões que tinham lá. Difícil, né? Então, assim, eu batia na casa de uma pessoa e ela queria falar de uma outra questão, que ela estava brigada com um familiar dela. E aquilo demandava uma angústia dela e que gerava uma dor de estômago. E que, então, de imediato, ela procurava um serviço de saúde. Né? Então, assim, claro que ao longo do tempo, essa angústia vai gerar uma depressão, vai gerar uma ansiedade, isso vai gerar um problema de saúde. Mas a gente tem outras questões relacionadas. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo que realmente saúde é muito mais amplo do que só acessar um serviço de saúde. A gente precisa garantir o acesso a um serviço de saúde, mas a gente precisa garantir outras conexões. Isso é importante. E esses 25 anos de saúde me ofertaram isso, né? Eu aprendi muito com vários profissionais. Eu digo que os agentes comunitários com quem eu fui, eu não gosto da palavra chefe, né? Com quem eu tive o prazer de compartilhar, de trabalhar em conjunto, né? Eu liderei uma equipe no início. A gente tinha quase, né? Depois de uma época lá, né? Eu fui para a secretaria e a gente foi trabalhar com os agentes. A gente iniciou com 50 agentes e teve um momento que a gente teve mais de 500 agentes nesse trabalho. Nossa, legal. Que estavam vinculados ao controle da dengue. Eu tive esse prazer de trabalhar e conhecer Rio Preto, né, de cabo a rabo, vou dizer assim, né? Então, de todos os lugares periféricos e centrais da cidade, entrar na casa das pessoas, entender como é que se faz esse trabalho, que você entra na casa das pessoas, como é que faz essa conexão, mesmo que para falar da questão da dengue,
né? Então, você vai fazer uma orientação, quantas pessoas estão dispostas a ouvir ou não isso e quais eram as demandas dessas pessoas, se elas querem ouvir ou não isso. E como é que esse agente, né, ele faz esse trabalho, como é que esse agente tem outros desafios. Então, assim, eu digo que o trabalho com os agentes, depois ele se ampliou, né? Não saiu da questão especificamente do controle do agente, mas partiu para outras demandas, e eu acho que eu sou muito privilegiada de ter trabalhado com esses profissionais, né? E a capacidade do trabalho com esses profissionais. Por isso que eu entendo que realmente o Ministério da Saúde ampliou, né, o foco do trabalho dos agentes comunitários hoje para a atenção primária no Brasil. E é muito legal você falar isso, porque quando a gente ouve a palavra agente comunitário, primeiro, nós acreditamos que ela é recente. Segundo, é uma classe que poucas pessoas olham. E terceiro, é um lugar muito importante, né? É uma situação onde a gente depende muito disso, né? Sim, com certeza, né? Assim, a história dos agentes comunitários no Brasil, né? Se a gente for olhar a história da saúde pública, ela está vinculada, né? Começa lá no Nordeste, quando a gente tem atividades muito voluntárias e a mortalidade infantil era altíssima, e aí você tem um trabalho voluntariado de pessoas fazendo isso, dá resultados positivos e o Ministério da Saúde implanta isso como uma atividade de fato, né? Então incorpora isso como um programa de saúde. E a partir daí, né, 96, se implanta isso como um programa de saúde. Depois de 2000, o agente comunitário ele se torna, de fato, uma política nacional. E a partir daí, de muitas lutas dos próprios agentes, né, eles vão conquistando melhorias para o seu trabalho, porque a gente tem que entender, né, o trabalho do agente ele é um trabalho de grandes desafios. Trabalhar na rua, no sol a sol, na visita domiciliar, a gente não sabe o que vai encontrar, né? O que ele vai encontrar depois que ele atravessa um portão? Ele não sabe o que ele vai ter lá quando ele atravessa o portão da casa do outro, né? Quem é o outro? Vai ser o Zé? Entrando num espaço que ele não conhece, né? Então assim, são vários desafios. Por isso que a gente preza pelo lugar, né? De conhecer, de quem são as pessoas que moram, né? Fazer os vínculos, né? Então tem vários desafios vinculados a isso, a esse trabalho. Agora, os retornos que a gente tem para o trabalho em saúde, né, para o cuidado, a gente sabe que são muito positivos, né? É esse profissional que torna esse vínculo com a unidade de saúde, que vai ser o vínculo com o médico, com o enfermeiro, que vai trazer comunicações da população para a unidade de saúde daquela população. Ele acaba sendo um facilitador entre o morador, fala assim, o habitante. Isso. E a saúde. Exato, ele vai ser esse vínculo entre população e equipe, né, e vice-versa, entre equipe e população, né, entre as demandas desse território, o que é que vai ter lá, né? Então é um benefício mútuo que a gente tem, né? Então a gente fala que ele é um ator social muito importante nessa comunidade, mas é um desafio muito grande também o trabalho dele. E você trabalha com essa classe há quanto tempo? Eu estou nesse trabalho, né, com os agentes comunitários, com os agentes de um modo geral vinculados a ele desde 2000, né, 2001, vinculados a ele, no trabalho aqui em Rio Preto. Mas na faculdade, né, eu me formei em 2001, 2002 eu já cheguei aqui em Rio Preto e já comecei a trabalhar, mas na faculdade eu já fazia parte, porque é isso, né? Eu tive esse olhar na faculdade por escolhas, né, que eu já quis trabalhar em saúde pública, e eu fui muito privilegiada novamente de estar no lugar certo com a pessoa certa. E eu encontrei um professor que trabalhava com a questão do controle da dengue, e ele tinha um estágio em Catanduva, que eu fazia aos sábados e aos domingos, que era em Catanduva, e a gente fazia com os agentes em Catanduva. Então, desde 99 eu estou trabalhando com a questão dessa relação com a população, os agentes, na época era a questão da dengue, né? Então você pensa que estou há muitos anos vinculada a esse papel comunitário, né, com o trabalho, né? Tanto que tem publicações, as questões técnicas a esse material. Você já enfrentou muita bucha por essa classe, assim, já teve que quebrar muitas barreiras por isso, para conquistar, vamos falar assim, embora a gente saiba que às vezes não seja o lugar ideal. Sim. Mas o lugar que eles se encontram hoje é muito melhor do que o que era-se há muitos anos atrás. Ah, com certeza. A gente trabalhava
Teve momentos que a gente trabalhou aqui e olha que Rio Preto é um lugar muito melhor do que outras cidades, né? Do que a gente tem aí pelo Brasil. Mas a gente tinha situações de trabalho, de desafios mesmo, de deslocamento, né, de material inadequado. Então era assim, não tinha uniforme, né? Então a gente teve que avançar tudo isso. E hoje ainda a gente tem muitos desafios a serem superados com a categoria, né? Entre todas as categorias profissionais é um desafio. Mas hoje, por exemplo, é uma categoria que se encontra, né, assim, reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, com várias com vários avanços, mas com desafios a serem superados, muitos desafios a serem superados, inclusive dentro do nível, entre os profissionais de saúde que precisam reconhecer, né, esse profissional e a população. A pergunta é, você sabe quem é o agente de saúde que passa na sua casa? Te pergunto. Não faço nem ideia. Então, essa eu pergunto para você e pergunto para quem escuta a gente, né? Então, assim, a gente olha e reconhece o agente que passa pra gente lá? Será que a gente sabe quem é ele? Será que a gente sabe quem é esse sujeito que está passando e fazendo o trabalho dele? A gente nem sabe quem é ele. Qual é a importância do trabalho que ele faz? É muito legal ver você falar, porque você entrega muita energia na sua fala, muita paixão no que você fala. E podemos dizer que você é totalmente apaixonada pelo que você faz? Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu fico até assim, fico pensando, né, assim, tanto que ao longo desses anos, né, assim, eu falo 25 anos dedicados ao Sistema Único de Saúde, né? Eu trabalhei, continuo trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde. Hoje, né, faz 13 anos que eu dou aula num curso de medicina, aqui em Rio Preto, entre outras atividades que eu faço. E ainda hoje eu mandei uma mensagem para um dos alunos, que era a prova, né, e a gente não tinha prova, e aí ele falou assim, professora, mas não vai ter prova? Eu falei, não tem prova, porque a gente fez um trabalho, lembre, o que eu tenho, o que eu espero é que eu tenha 60 alunos, futuros médicos, isso eu espero de médicos, de outros profissionais, que a gente tenha profissionais engajados, profissionais comprometidos com a população. É isso de fato que a gente que trabalha no SUS espera. Tenhamos pessoas que sejam os agentes comunitários, sejam os médicos, sejam os enfermeiros, pessoas que sejam comprometidas com o sistema. Porque eu tenho certeza do meu comprometimento nesses 25 anos. Com erros, com os acertos, né? Imagina, aos 25 anos atrás, eu também já tive 18, 19, 20 anos. Né? Mas eu também sabia que eu queria. Porque eu também tenho essa determinação, mas a gente erra. Mas eu sei da minha determinação e do meu engajamento. E eu desejo hoje que as pessoas que estão sejam comprometidas com o cuidado. Então hoje, entre outras coisas, né, entre outras pautas que a gente vai falar, é a lógica do cuidado e do compromisso com as pessoas. Hoje, quando a gente fala de saúde, quais são os pilares principais assim, de olhar que hoje, que a Mena, além de gerar esse comprometimento, traz essa inspiração quando a gente fala de saúde? Que você sente que às vezes nós não temos tanto cuidado como a gente deveria ter? Eu posso dizer que também veio a partir dos agentes, no trabalho dos agentes comunitários, e também por uma experiência de um outro lugar que eu ocupei na secretaria nos últimos anos, com um trabalho intersetorial com outras secretarias, foi a questão do envelhecimento, né? A questão do envelhecimento, pensa, esse mesmo agente comunitário, ele vai à visita domiciliar e ele começa a encontrar na sua visita um lugar que ele começa a trazer pra gente, que eu tô encontrando muitas pessoas envelhecidas com uma demanda muito grande, que não é, de novo, a demanda só da saúde, do recurso de saúde, é de outras demandas. E a gente começa a olhar para isso. Bom, a gente para e olha para isso, se bem que não é possível parar, né? A gente não consegue parar e fala, para e vai. Mas olha para isso, faz um recorte, e a gente começa a estudar melhor isso dentro de Rio Preto, né? Que
Bom, Rio Preto, diferente do estado de São Paulo, né, o estado de São Paulo tem 15% da população com mais de 60 anos. Como é que é? Que número louco, bicho. De toda a população do estado de São Paulo, 15%? 15% tem mais de 60 anos. Rio Preto tem 19% da população com mais de 60 anos. E tem cidades ao nosso redor com 24%. Então Rio Preto hoje é um polo absurdo disso. Sim. O que acontece? Rio Preto é uma cidade muito boa. A gente não tem como negar, né? Cidade muito boa. Rio Preto é apaixonante. É incrível. É incrível. Então, quem está não quer sair e quem está fora quer vir. E aí eu quero vir para envelhecer aqui, né? Então, Rio Preto é uma cidade que acolhe também. Então, ela acolhe, então eu posso chegar numa determinada idade e quero vir para cá, eu já aposentei e quero vir para cá. Né? N fatores estão associados a isso. Eu sei que hoje eu tenho uma população bastante envelhecida. Mais de 80 mil pessoas têm mais de 60 anos. O que significa isso? Significa milhões de coisas, né? Mas significa, do ponto de vista, 80 mil pessoas, mais de 80 mil pessoas, estão adoecidas? Não, não é isso. Mas muitas dessas pessoas, né, eu não vou falar um número aqui, mas muitas precisam de apoio. Muitas têm necessidades, então a gente precisa olhar para esse lugar, né? Então a gente precisa reconhecer essa demanda e esse cuidado. Então o olhar do envelhecimento também é necessário. Você entrou num assunto muito legal, porque não deixa de ser um viés da saúde, né? E quando a gente fala de envelhecimento, agora você me corrige se eu estiver errado, porque eu vou falar números, talvez eu fale coisas, sei lá, mas cada vez mais, num geral, de modo geral no mundo, a população tem vivido mais, a galera tem se cuidado mais, nós estamos num mundo onde cada vez mais a galera se preocupa com o corpo, com a alimentação, com todo o contexto de saúde para viver melhor a velhice, vamos falar assim, a melhor idade. Só que paralelo a tudo isso, ou nada adianta isso, se a gente não olhar, por exemplo, para um cenário que, beleza, estou fazendo a minha parte, estou me cuidando, estou me tratando, mas o local que eu moro, ele é adequado? O local que eu moro, ele me proporciona uma qualidade de vida na melhor idade? O local que eu moro, ele vai me trazer benefícios para isso? Eu acho que isso é um ponto legal da gente pensar, não é? Sim, com certeza. A ideia é essa perspectiva não só individual, mas coletiva. Boa. Né? Então, assim, como é que eu olho pro macro? Individualmente, cada um faz o seu. É a mesma pegada ambiental, vamos dizer assim. Vai ajudar se eu tomar banho e fechar a torneira? Individualmente, bacana. Quanto isso vai impactar no grande, né? Na pegada individual, você vai fazer, a tua atividade vai ajudar muito você. Mas o quanto o externo tem que contribuir, né? Então, quanto a cidade está apta para te acolher. Então, a gente tem, né, projetos... Eu gosto dessa palavra, hein? Projetos... Nossa Senhora, eu amo um projeto. Exatamente. Tem vários projetos, né? E tem um projeto específico que a gente tem que fala exatamente desse lugar, né? Que é a Cidade Amiga do Idoso. Que olha em várias pétalas, né, em várias demandas, olhando para uma cidade, não só para a questão do idoso, né, porque várias pessoas podem se incluir nessas necessidades, mas especificamente para a pessoa com mais de 60 anos, como é que ele pode viver mais e melhor nesta cidade. Do âmbito, né, na perspectiva de moradia, na perspectiva do transporte, na perspectiva educacional, financeira, saúde, os seus vários recortes. Então a cidade ela tem que olhar também para as pessoas. E não estou falando só da cidade do ponto de vista da cidade como um governo, né? Mas a cidade como a sociedade, né? Então a cidade no seu aspecto governamental e sociedade mesmo, né? Seus órgãos de sociedade. É legal isso, né? Porque quando a gente fala de envelhecer, a saúde não tá só... A qualidade, na verdade, não tá só na sua saúde, né? A qualidade tá no teu externo. E olhar pro externo é muito importante. Você falou que tem um projeto específico, que é a questão
Desculpa o nome do Caminho do Idoso, como que é? O Idoso... Cidade Amiga do Idoso. Cidade Amiga do Idoso. E quando a gente olha, por exemplo, para esse projeto específico, você falou que você acompanha N áreas com vários recortes, a palavra que você usou, mas me explica melhor isso, essa dinâmica. Vamos pensar um local externo mesmo. Então, vamos pensar do ponto de vista do transporte. Como o transporte público, ele olha para as pessoas com mais de 60 anos. À medida que eu tenho maior dificuldade, eu posso ter maior dificuldade. Né? Então, assim, será que ela está apta, esse transporte público está apto a também acolher as pessoas? Né? Então, o motorista está em condições de fazer um estacionamento mais próximo da guia, ele faz o estacionamento, ele dirige mais rápido ou menos rápido quando ele estaciona, mais lento, para poder pegar as pessoas, né, acolher as pessoas quando ela vai subir no veículo. Então você começa a olhar a cidade para ver se essa cidade está apta para essas pessoas. Uma coisa mais simples, as praças em locais de grande circulação de pessoas, né, onde tem comércio. Será que ela tem bancos e banheiros que possam acolher as pessoas com mais de 60 anos? Porque a gente tem uma condição biológica que necessita, né, fazer uma parada, fazer um uso de um banheiro. Então, será que esses comércios estão aptos a acolher esse tipo de pessoas? Né, as pessoas de um modo normal, de um modo natural? Né? Então, são comércios amigos e parceiros das pessoas? Então, será que os comércios estão olhando para essas pessoas, estão produzindo materiais para essas pessoas? Então, é bem ampla a discussão, a gente poderia passar horas aqui fazendo uma discussão de todos os campos, né, profissionais inclusive. Será que os profissionais estão olhando para essa perspectiva? Né? E não olhando na perspectiva assim, porra, é mais um velho na minha frente me estragando aqui, né? Não é esse lugar, porque todos nós vamos envelhecer. E é isso que a gente precisa começar a reconhecer. Nós vamos envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. E que bom que vamos envelhecer. E que possamos cuidar deste envelhecer, né? E cuidar melhor. Há uma frase do professor Alexandre Kalash, que é um grande mentor nosso, né? Que nos orienta nessa perspectiva, que é o dono desse projeto Cidade Amiga do Idoso, e que ele diz assim, quanto antes, melhor. Mas que nunca... quanto antes, melhor, mas nunca é tarde para começar. Que é a questão do cuidado. Que a gente possa fazer o cuidado quanto antes. Mas que se for para fazer agora, que a gente faça. Né? Eu tenho adotado muito isso, porque eu demorei para fazer o meu autocuidado. Né? Mas que eu estou fazendo ele agora. Então, para que eu possa fazer agora aos 40, mas que eu possa chegar aos 60 melhor do que eu estou aos 40 hoje. Então, assim, é possível fazer. A gente precisa reconhecer esse lugar. Agora, é a condição de todo mundo? Será que isso é o que está disponível para todos nós, em todos os lugares? Isso é muito louco. Pois marca para mim essa frase, André, que eu gostei. E outra coisa muito legal é o seguinte, igual você falou até aqui, que a galera às vezes olha só que, putz, que pé no saco, mais um velho na minha frente. Eu falo com propriedade porque meus pais são idosos, eu tenho pessoas próximas que são idosos, e ao mesmo tempo que o cuidado ele traz um acalento e um conforto para quem está nessa fase, para as demais pessoas, ao invés de eles verem assim, por exemplo, ai que saco, isso também pode ser oportunidade de negócio, de crescimento, você não acha? Com certeza, é a oportunidade de entender o que é que tem ali, né? O que tem ali para eu poder fazer? Qual a oferta, né? O que eu tenho de oferta? Que material que eu tenho para ofertar? Né? O que eu tenho de ganho naquele momento ali? Recentemente a gente fez uma oficina de sensibilização na universidade, que é os alunos passam por várias, vou dizer, né? Como chama aquilo, né? Eles vão passando por
situações ali, né, que vai demonstrando como é a questão do envelhecimento. Então ele vai colocando pesos na perna para situações de imitando, como se fosse imitando uma situação de uma pessoa com alguma diminuição sensitiva. Criando o ambiente. Isso. E aí ele tinha que andar com o andador, né, colocando ali. E aí um outro aluno ia atrás como um suporte, né? E aí eles iam falando assim, ah lá, é mais um, sai da minha frente, né? Você não Nossa, colocou direto a pressão da vida real. Sai da minha volta, vai pro bar, ou vai pegar um bingo, vai. Então, assim, esses estímulos que a gente tem na vida real, depois a gente foi discutir com eles o quanto aquilo para eles também fez mal, né? Assim, eles falaram assim, mas poxa, isso não é real, né? Eu não quero essa reprodução, isso na minha vida, e eu não quero reproduzir isso para as outras pessoas, né? Então, assim, eles já disseram, então eles, futuros profissionais de saúde, dizendo que não queriam mais reproduzir isso como um vínculo para a vida deles. Então, já era possível, então, para futuros profissionais de saúde, a gente fazer essa formatação, né, para que eles não pudessem mais reproduzir isso. Então, foi uma pegada importante. Agora, em outros profissionais, o que outros profissionais podem perceber que eles podem ter de pegada produtiva, né? Será que uma cabeleireira tem algo importante a pensar sobre o que ela pode produzir para uma pessoa com mais de 60? Será que um restaurante tem algo importante a pensar? Né? Fica aí pra gente... Isso é muito legal. E ainda entrando nessa área de envelhecimento, de idoso, de melhor idade, tem outro viés muito forte nisso, na verdade são dois que eu quero que a gente bate um papo aqui, que eu acho que embala bem isso, né? Porque o primeiro, quando você falou da situação que vocês criam aquele ambiente, que vocês proporcionam aquela realidade, aquela vivência para aquelas pessoas, você está gerando uma pressão, tanto na cabeça de quem está passando pela situação, quanto na cabeça do cara que está atrás. E aquilo mexe muito com o psicológico da gente, mexe muito com a nossa, vamos falar assim, vida mesmo particular, com o nosso desempenho, com a nossa situação cognitiva, com a vontade de muitas coisas, com o tesão mesmo do negócio. E aí entra uma parada muito importante, por exemplo, psicólogos. Cada vez mais nós vamos precisar de áreas, que essa área que é uma área que está crescendo bastante, é uma área que a gente percebe que tem muita gente boa, muita gente entrando para esse caminho. Vão também ter oportunidades disso, né? O que você me fala dessa parte de psicólogo? O que você enxerga hoje do cenário da psicologia? Não só da psicologia, né? Acho que saúde mental, depois da pandemia, já era uma situação gritante. Depois da pandemia, do Covid, foi uma situação que ficou mais aflorada, né? Assim, nós vivemos uma pandemia de saúde mental, né? Assim, de modo geral. E muitas vezes velada. Velada, né? Eu acho que por N questões. Pelo excesso de informação que nós somos tomados, pelas pressões que vivemos de um modo geral, pelas não possibilidades de falas, e aí eu vou dizer que o lugar do machismo é muito presente, né? Então, assim, homens não falam, homens não podem dizer dos seus sentimentos, né? Então eles dentro de uma sociedade que a gente não consegue conversar, então fica velado esse lugar, então o homem não tem essa possibilidade de fala, e aí vai se velando nos espaços, e isso vai colocando num lugar e vai replicando não, mas vai aumentando um espaço que é a violência doméstica. Então isso vai crescendo, né? Então a gente viu durante a pandemia números da violência doméstica com mulheres que não apareciam, mas a gente sabia que estava acontecendo, e hoje volta esse número da violência doméstica. Então isso está relacionado à questão, né, da saúde mental de um modo geral. A gente sabe da questão do uso dos medicamentos, né? Então, assim, nós como um país que faz alto uso de medicamentos, psicotrópicos, ansiolíticos, de um modo geral, né? Então, assim, somos um lugar que não conversamos, não trabalhamos os nossos sentimentos. Então, profissionais da área da saúde mental são profissionais
em potencial, que precisamos cada vez mais desses profissionais. Mas eu queria fazer um reforço aqui. São profissionais que precisam também de cuidado. São profissionais que precisam também do seu espaço de cuidado, né? Então, para que ele cuide do próximo, ele também precisa ser cuidado. As universidades em Rio Preto hoje são muitas universidades que produzem um número grande de profissionais, então isso coloca uma demanda de mercado. Quanto mais profissionais no mercado, um número menor de salários, né, salários mais baixos, né? Então você tem um grande número aqui na região. Com jogo, né, no mercado, você tem isso para o serviço público, você tem isso no mercado privado, você tem isso para empresas, e você precisa entender o que esse profissional psicólogo, né, a psicologia vai fazer nesta região, né, uma região que tem espaço para acolher este profissional, mas que precisa também cuidar deste profissional para que ele possa cuidar melhor. E você vê essa classe com o cuidado que ela merece? Olha, eu de verdade acho que ela precisa ser mais cuidada, né? Assim, eu tenho muito... Hoje a minha própria filha, né, ela tem 18 anos, ela está fazendo psicologia. Eu entendo que ela é uma classe que precisa ter muito cuidado, né? Não dá pra gente, primeiro, não dá pra gente banalizar a psicologia, não dá pra gente falar, eu vou no psicólogo mais barato, né? Então não dá pra gente enfraquecer essa categoria, né? Empobrecer essa categoria. Ela precisa estar num lugar de valor, ela precisa ser valorizada para que ela possa ser de fato. E como que a gente valoriza? Ela precisa ter espaço de estudo, porque precisa ter uma categoria que estuda. Ela precisa ter horas de supervisão, né? Então, assim, é uma categoria que precisa ter supervisão. Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, lá na prefeitura, a gente teve um projeto, ó, o projeto que você adora, né? A gente tinha um projeto com a psicologia que era a supervisão, né? Então, tinha um psicólogo que fazia a supervisão dos psicólogos, que é um espaço super normal, né? Que eles precisam ter esse espaço de discussão, porque imagina o que é que se escuta, o que é que se encontra na realidade do trabalho no Sistema Único de Saúde, né? Então a gente precisa reconhecer isso, e por anos esse trabalho foi se perdendo, né? Então, assim, hoje a realidade do sistema é outro. Então, se a gente não reconhecer esse profissional psicólogo, como é que ele vai, que cuidado que ele vai fazer? É pra gente fazer de conta? Porque o papel aceita tudo, Zé, entende? Assim, para qualquer profissional, o papel aceita tudo. A gente quer fazer cuidado de gente ou a gente quer fazer de conta e tá no papel? Ah, mas lá no papel tem. A gente tem, tá no papel. É isso que a gente quer? Entende? Porque assim, esse lugar eu não quero, né? Esse lugar eu tô falando de gente, né? Entende? Assim, é sobre gente que a gente tá falando, é sobre cuidado de pessoas. Que lugar é esse? Você tem espaço de escuta para escutar a vida do outro? É muito sério, você tá falando da vida do outro. Então, assim, a psicologia, a saúde mental, né? E aí você tem outros recursos, outros profissionais, tem que ter um espaço de cuidado muito grande. E você tem, né, dentro da saúde mental pública, você tem outros recursos, né, outros equipamentos, né, CAPs, que você teria que fazer várias apostas hoje para poder fazer uma expansão desse cuidado, inclusive com grupos terapêuticos, outras apostas que seria possível dentro do Sistema Único de Saúde. Caramba, velho, dá pra fazer uns 8 episódios também. E eu não falei nem metade do que eu queria, já tô estourando meu tempo. Puta que pariu. Tive uma ideia, André. Me cobra. Ó, pra gente chegando mais pra um final desse bate-papo, eu queria entender o seguinte. Eu vou fazer 2 perguntas pra você. Me fala aí valores que são intocáveis para a Mena, coisas que são importantíssimas para a Mena. Hoje que a Mena leva da vida da pessoa, dessa tranquilidade, mentira, gente, ela não é tranquila, que leva dessa tranquilidade que contribui na tua vida pessoal. Tranquilidade não, desculpa, que você leva da sua vida pessoal
e que realmente te faz contribuir na tua vida profissional, no teu âmbito profissional? Jura? Vai. Ah, sim? Bate pronto. De bate pronto? Vai, bora, sem pensar. Acho que você falou de cara ali, logo no começo, a questão da autenticidade. Ser autêntico, primeiro que me exige, às vezes me custa muito caro ser autêntica. Mas ser autêntico é respeitar o outro, mas também me exige ser respeitada, e isso custa caro. Ao longo dos anos eu já paguei caro, né, essa autenticidade. Hoje eu estou tentando trabalhar melhor esse lugar. Acho que um outro valor é esse valor da justiça social, né? Acho que para mim é muito, assim, eu entendo que deveríamos ter todos os direitos iguais, né? Assim, as possibilidades iguais para que a gente pudesse concorrer, né? Então, assim, no sentido de que pelo menos, não pelo menos, mas que a gente pudesse estar nos lugares. Por exemplo, a questão das mulheres, né? Então, que a gente não falou aqui de mulheres, mas que a gente pudesse, mulheres, ter os espaços. Que espaços? É tão difícil as mulheres estar nos espaços, né? Eu tenho rodado tantos espaços nesses últimos 2 meses aí, por questões que a gente sabe, e tenho negociado com 0 mulheres quase. Tenho visto quase 0 mulheres nos espaços. Então, assim, esse lugar das mulheres ocupar, para mim, tem a ver muito com justiça, né? Então, acho que tem acho que é um valor muito importante. Eu acho que um valor para mim, esse também é da longevidade. É um valor, né? A gente deve ter esse valor do envelhecer bem. E para envelhecer bem, a gente precisa falar sobre envelhecer, né? Porque senão a gente vai ficar sempre no lugar que envelhecer vai cair no lugar do idadismo, que é o preconceito, né? Então eu não quero envelhecer, ou também ficar muito nesse lugar assim, nossa, mas você tá tão bem pra tua idade, que é o preconceito, né? Então, assim, a gente precisa ficar toda hora falando sobre esse lugar do idadismo, né? Então, essa questão do idadismo, sobre essa questão do envelhecer. Quais são os privilégios de envelhecer? É para poucos envelhecer, não é todo mundo que envelhece. Sustentabilidade é um valor, né? Ser sustentável, mas não na perspectiva só, né? Pode ser que alguém olhe sustentabilidade como um lugar, não vou falar de meio ambiente, não, mas sustentável nas relações, né? Como é que a gente mantém as relações sustentáveis? Não é simples ser sustentável, né? E eu acho que aí, como uma questão de um valor, a gente pode pensar, eu pensei num último valor, mas acabei de esquecer agora ele. É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta, né? Acho que era um último valor aqui que eu tinha pensado. André, você não pode me ajudar no meu último valor? Aí ficou difícil, né? Jogando a bomba pra ele. Acho que era um último valor aqui a gente pensar. Poxa. Você já colocou muito legal aqui. Tem uns muito legais aqui. Tinha mais um valor aqui que eu queria falar. Última pergunta. Se eu lembrar, eu te falo, tá? Tá. Imagina que o que você vai responder agora pudesse ser ouvido por todo mundo. De cabo a rabo. Dentro e fora do país. Todas as pessoas, independente da idade, sexo, gênero, condição social. Que todo mundo fosse ver essa mensagem. Qual seria a mensagem da Mena? Acho que a mensagem de Jesus. No sentido de que a gente possa amar uns aos outros, de fato. Mas que o amor, que esse amor seja real, né? Que ele não seja o amor da boca para fora, que seja esse amor que a gente fala lá dentro dos nossos templos, das nossas leituras, daquilo que a gente posta no Instagram, daquilo que a gente faz, né? Mas aquilo que a gente faz dentro do coração da gente, aquilo que a gente pode realmente falar para a pessoa mais íntima da gente, mas que ela possa ser para a pessoa mais odiada da gente também, e ela possa ser também para essa pessoa. Se você tiver a capacidade de amar o mesmo amor
para aquele que é a pessoa mais íntima e para aquele que você odeia, eu acho que talvez esse seja o amor de Jesus que ele deixou como ensinamento. Quem sou eu na fila do pão? Acho que Jesus deixou essa mensagem. Jesus, ou o nome que a gente queira dar, cada um dentro da sua religião, do seu ensinamento. Mas eu acho que essa figura, né, que veio e deixou essa mensagem, ela deixou uma mensagem importante, né? E é uma mensagem muito forte, é um exercício muito forte, né? Se amar alguém... Amar o meu filho é muito fácil, porque ele saiu de dentro de mim, ou que se ele não tivesse saído dentro de mim, né? Mas é muito fácil amar a pessoa que eu gosto. É muito fácil amar os seus, né? Agora amar alguém que eu odeio muito é muito difícil, e aí talvez seja um exercício. E talvez isso tenha a ver com o meu último valor que eu fiquei pensando, que tem a ver com as cidades, né? E isso, que são cidades resilientes, né? Cidades inteligentes. A gente olha cidades inteligentes e fica lembrando de cidade inteligente como tecnologia, que eu fiquei lembrando aqui. Cidade inteligente não é do aspecto apenas da tecnologia. A gente olha a cidade inteligente e fica falando de tecnologia, câmera, não é isso. A gente está falando de conexões humanas. Como é que a gente se conecta com o ser humano? E isso dentro de uma cidade. Porque dentro de uma cidade... Eu vou olhar para o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Pensa, né? Nas relações assim. Vai ter o cara que eu odeio e vai ter o cara que eu gosto. E como é que a gente faz essa conexão humana para que a cidade possa ser uma cidade muito boa? Para que a cidade possa ser uma cidade que ande para todos, né? Para ser boa para todo mundo, né? Para ser uma cidade que se conecte, para ser uma cidade que tenha conexões. Então, acho que a conexão humana, as relações humanas, tem muito a ver com esse ensinamento dessa pessoa acima de todos nós. Fantástico. Eu te agradeço pelo teu tempo, eu te agradeço por... Minha asma até passou, você viu? A asma até passou, graças a Deus, né? Eu já tava com 4 bombinhas ali preparadas para não morrer aqui ao vivo, né, gente? Obrigado por conciliar a agenda aí, obrigado por você se dedicar aqui esse tempo. Eu tenho certeza que você vai impactar e mudar a vida de muita gente, pode ter certeza disso. E você que ficou com a gente até agora, eu peço que siga a gente, nos curta, compartilhe para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e pela entrega de vocês também. Tenha certeza que esse programa ele vai cada vez mais levar para você um conhecimento de alta qualidade. E eu espero ver você no próximo Café com Zé. Valeu, fica com Deus, tamo junto, abraço!